Vamos lá. Queria começar aqui, eu realmente, né? Fiz assim, reverenciei que isso aí é fato, mas já vou dar uma de Márcio Nunes do Bangu aqui, de leve, brincadeira. Não tem nenhum problema. Não chega tanto, não. Prazer te receber aqui. Enfim, aqui, eu te mostrar o seguinte, que a gente entrevistou nas eleições do Flamengo a Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, a presidente anterior a esse grupo político novo do Flamengo, né? Que começou a revolucionar o Flamengo. E foi mais uma intenção, assim, de primeiro perguntar em quem ela votou, e ela votou no Landim, porque, enfim, ela falou, óbvio, como é que eu não vou votar em alguém que está dando certo, está ajudando o Flamengo, claro. Mas ela foi também uma oportunidade para ela, digamos assim, se defender de todas as críticas, que ela tomou muita crítica, né, por tudo, inclusive muito por você também, pela sua passagem lá e tudo mais. Eu perguntei isso para ela em relação à sua passagem, se ela se arrepende de alguma coisa, se ela faria a mesma coisa, e ela respondeu isso aqui. Eu queria que você olhasse para depois você comentar. Aqui, ó. Só dá play. Olha, essa foi uma situação muito particular, porque eu não tenho problema nenhum com o Zico. A gente se encontrou depois em eventos, então, pessoalmente, nenhum mesmo. A gente até se dá muito bem. Eu morei no prédio do Bruno, filho dele, durante muito tempo, então a gente não tem nenhum tipo de problema. A questão foi uma questão de outras pessoas, né? O Capitão Léo era o presidente do Conselho Fiscal e já era antes da minha gestão, né? E aí isso foi um período bastante tumultuado. Não é escolha minha, o clube votou nele para ser presidente do Conselho Fiscal. Então, foi um período conturbado, mas muito bem resolvido entre a gente. Não me arrependo. Eu acho que a gente só pode se arrepender do que a gente não tentou, do que a gente não fez. Eu não tenho isso de jeito nenhum. Eu arrisquei, eu fui, eu dei minha contribuição. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu me sinto muito honrada de ter sido uma mulher que cumpriu, que teve suas contas aprovadas sem ressalva, apesar de falar em mil coisas de dívida. Isso é tudo política, porque na verdade as notas estavam aí. Eu não tive nenhum problema com o clube. É mais ou menos esse trecho. Depois ela já fala das questões do pagamento das dívidas que ela pagou, do Ninho do Urubu. O que você acha? Você concorda com o que ela Eu falou? não tenho nenhum problema com ela mesmo, não. E eu só entrei justamente por ver um ex-atleta que eu ajudei muito. A natação, naquele período, tinha muitas dificuldades financeiras. E eu cansei de fazer listas, né, como capitão do time, para arrecadar coisas, não só para natação, para outras modalidades, com os jogadores. E quando ela assumiu, quando vieram me procurar, eu estava com disponibilidade, aceitei. Mas não quis um centavo do Flamengo. E você foi diretor executivo. No meu contrato eu não tinha um centavo do Flamengo. Eu falei para eles, se vocês conseguirem 3 empresas, eu aceito. Uma dessas foi a Sky, a outra foi uma de limpeza, tipo assim, com Lurbe, mas era particular. E a terceira não conseguiram. Então, essa da empresa com lixo ainda saiu, ficou me devendo. Caramba. E a Sky foi a única que era presidida pelo BAP, que hoje pertence ao Flamengo. Manteve firme, o BAP teve uma atitude muito legal comigo, né? E ele falou, na reunião da Patrícia, que ele falou, eu não estou aqui preocupado com o basquete, com a propaganda, eu quero o Zico para fazer a minha propaganda na Sky. E eu saí do Flamengo e ele continuou mais um ano com o meu contrato com a Sky. Então, foi pedra 90, tanto é que eu tenho uma gratidão muito grande pelo BAP. E surgiu esse problema do Conselho Fiscal. O que acontece é que o Flamengo fez um contrato que não foi nem eu, foi o Marcos Braz com o Bruno, do CFZ, com o Flamengo, uma parceria. Fizeram uma... Bruno, seu filho. Bruno, meu filho, que era o presidente do CFZ na época. De trazer alguns jogadores do Flamengo que não eram utilizados e jogar aqui pelo CFZ. Se o Flamengo precisasse deles, quisesse, podia retirar a hora que quisesse. E a gente só teria alguma participação se ele continuasse aqui no CFZ e o CFZ pedisse permissão ao Flamengo
para negociar, aí o CFZ teria uma participação. O jogador era do Flamengo, a gente não ia ganhar dinheiro nada em cima do Flamengo. E o Flamengo, se quisesse alguns jogadores do CFZ, poderia levar para eles lá. E alguém pegaram um contrato ainda que não era o contrato verdadeiro, botaram no Conselho Fiscal, e esse capitão Léo aí, que nunca fez nada pelo Flamengo, de repente achou... Continuou não fazendo depois. E achou que, sabe, falou um monte de besteira, disse que teve jornalista que disse que meus filhos faziam parte tinha negociação de jogadores. Eu lembro que tinha alguma coisa com aquele Rafinha, aquele jogador, que foi você que trouxe, que levou pro Flamengo, revelou. Mas o Flamengo ele foi lá fazer teste, a gente não tinha participação nenhuma. Entendeu? A não ser o princípio que tem hoje de que se o Flamengo, qualquer jogador que é formado... O direito federativo, né? Alguma coisa, tem uma participação e tal. O jogador, quando vai para um lado, para o outro, ele foi lá. A gente não indicava os jogadores, que é esse, que é... Inclusive, teve um jogador que estava jogando com a gente, jogando bem, que o Flamengo pegou de volta. E o cara foi dizer que nós tínhamos 50% dos jogadores do Flamengo. E aí jogou isso, teve jornalista que falou e tal, aí prova. E aí, sem base no contrato. E aí, quando foi para a justiça, eu não falei bem assim, foi a imprensa que interpretou, eu fiquei mais pau da vida, foi com a imprensa. Com as pessoas que estavam lá, que ele atacou eles e ficou todo mundo quietinho. Que falar meu nome é uma coisa, falar o nome do Capitão Léo, ninguém vai falar. Exato. Então, o que eu achei foi isso. A Patrícia pegou na tangente. A Patrícia lavou as mãos com o problema do Conselho Fiscal. Como quem disse, ela assinou embaixo aquilo que eles estavam falando. Ela não quis brigar por mim. Então, aí que tá a questão que ela falou que ela não teve culpa porque o Capitão Léo já estava lá, mas ela poderia ter brigado. Já estava lá, exatamente. Ela poderia ter já brigado. Estava lá. Até porque ela que mandava. E ela que mandava, exatamente. A única coisa que eu fiquei chateado, mas tudo bem. Acabou, cumprimento, converso com ela e tal. Foi uma grande atleta do Flamengo. Chegou à presidência com méritos e tal. Mas eu acho que no momento o que ela devia ter feito era isso, porque ela sabia de toda a história. Ela sabia de tudo que tinha acontecido, do contrato como era. Podia chegar lá, não é bem assim, você está errado, é isso aqui, sabe? Meu filho, o Júnior, que tinha uma empresa com o Alan Espinosa, já tinha fechado essa empresa há 6 meses, 7 meses, sei lá. E um que era muito amigo do marido dela, que hoje ainda é jornalista aí, um tal de Azevedo, não sei o que lá, Ele que botou, e depois viu que fez merda, apagou. Só que eu tinha aquilo ali printado. Aí ele é outro que veio falar comigo no Jogo da Estrela. Eu falei, eu não dou entrevista a você não, rapaz. Cara de pau é essa de vir aqui falar comigo depois que você escreveu lá? Isso aí realmente. E no caso, a Patrícia Morim, que esteve por trás, a sua mágoa, então, é essa, como você já disse. Ela poderia ter dito, né? Não é te defendido só, mas falar da verdade, porque ela estava por dentro do acordo. Sabia de tudo. Ela sabia de tudo. Claro, sabia de tudo. E ficou... Uma presidente não pode saber dos contratos que ela tem em mãos. Ela foi uma que fez bons trabalhos, né? Principal, tentar acabar com essa fatia que tinha de jogadores. Naquela época que ela chegou, era tudo, um tem 30%, outro tem 20%, ela foi aos poucos acabando com isso e ficando tudo para o Flamengo. Ela deu força para que a gente fizesse isso. Foi o que ela falou em relação ao Paquetá, ao Viseu, ao Vinícius Júnior. Exatamente, isso foi uma coisa boa dela. Tinha o cara que foi um dos que eu me dei bem, corri atrás com ele, não estou lembrando o sobrenome da construtora, que ele era doido pelo CT para terminar o CT. Até o final do papo a gente
Mas vamos também, se não lembrar, depois a gente completa, depois a gente bota a informação. Pô, eu ia com ele a diversas empresas para ver, porque ele queria acabar o CT, e ele que foi do momento da Patrícia, depois do Bandeira, ele também continuou e terminaram o CT, e terminaram. Então, se o Flamengo tem hoje, foi muito em função disso, tá? Que tem meu dedinho lá também, porque eu me comprometi a votar nesse grupo em 2012, pedi a ele 2 coisas só, cara. Uma, que terminasse o CT, e a outra, que pagasse todos os profissionais e funcionários em dia. E desde 2012 nunca mais atrasou. Nenhum Graças pagamento. A ele. Tá? E eu fui a todas as reuniões desse grupo, antes deles se elegerem. Quando eles se elegeram, eu falei, ó, aqui acaba. Não quero nada, não quero um cargo de vocês, eu vou lá para a arquibancada torcer para o Flamengo e mais nada, e vocês seguem o barco de vocês. O Valinho até chegou a dizer recentemente, numa entrevista até para o Charla Podcast, que se ele estivesse no Flamengo ainda hoje, ele insistiria para você ter um cargo assim de ser embaixador do Flamengo no exterior, que você teria que ser remunerado para levar o nome do Flamengo, para fazer essa divulgação do nome do Flamengo fora. Mas aí é o tal negócio, essas mentes poluídas já vão dizer porque você elegeu e porque você quer um cargo ali. Eu não preciso de um cargo no Flamengo para ajudar o Flamengo. Lógico que não. Sempre fiz campanhas pro Flamengo. Só de você ir já tá levando então, o nome do Flamengo. É bom desvincular essa questão em termos de você apoiar A ou B, que é um direito meu como sócio proprietário, e comprei meu título. O Flamengo não me deu nenhum título, eu fui lá e comprei e tenho direito a votar em quem eu quiser dentro do Flamengo.